Olá, eu sou a Beatriz e hoje eu vim refletir um pouquinho sobre a lição 56 do livro Palavras de Vida Eterna, que o nome da lição é Jesus e as Dificuldades. Mas antes disso, eu separei um trechinho de um texto escrito por Bezerra de Menezes e eu vou ler ele para começar essa reflexão. É assim: abençoai sempre as vossas dificuldades e não as lastimeis, considerando que Deus nos concede sempre o melhor, e o melhor tendes obtido constantemente, com a possibilidade de serdes mais úteis. Quanto mais auxiliardes os outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Quanto mais tolerardes aos contratempos do mundo, mais amparados sereis nas emergências da vida, que permaneceis buscando paz e progresso, elevação e luz. Quanto mais liberdade concedestes aos vossos entes amados, permitindo que eles vivam a existência que escolherem, mais livres estareis para obedecer a Jesus, construindo a vossa própria felicidade. Quanto mais compreenderdes os que vos partilham os caminhos humanos, mais respeitados vos encontrareis, de vez que, quanto mais doardes do que sois em benefício alheio, mais ampla cobertura de amparo do Senhor assegurará a tranquilidade em vossos passos. Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos. Socorrendo e servindo sempre mais felizes, nos encontraremos sobre bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. Então, depois desse trechinho, vamos fazer uma prece para começar nossa reflexão. Convido vocês a fecharem os olhos, vamos acalmar nossos pensamentos e agradecer por essa oportunidade de reflexão, de ter palavras de consolo, de acalento, em um mundo tão turbulento e cheio de dificuldades. Que os espíritos amigos possam nos dar forças para enfrentá-las, que possamos seguir o exemplo de Jesus, que enfrentou suas próprias dificuldades aqui na Terra, e que tenhamos força para melhorar nessa encarnação, que assim seja. Agora eu vou ler a lição 56, que chama Jesus e as Dificuldades. Não se vos turbe o coração, disse Jesus. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso, o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos, entre quatro paredes, sabendo que, em derredor, se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados exercitavam o cérebro dos guardas, que o deteriam no cárcere. E quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, preliberavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos do apostolado, dirigia-se à oração no jardim, para além da oração, confiar seus testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda, como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada do dever. Lembra o Mestre que ninguém prometeu avenidas de sonhos e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam nem a ele próprio, divertiu-nos sensatamente. Não se vos turbe o coração. Então, essa é a lição que a gente vai refletir hoje. E para começar, eu separei uma pergunta do Livro dos Espíritos, é a pergunta 644. E Allan Kardec pergunta assim:
Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta na prática do bem? Né? Então aqui o Kardec está perguntando como é que quantifica o mérito que a gente pratica no bem, né? Aí os espíritos respondem pra gente. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quanto nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre, que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico, que apenas dá o que lhe sobra, disse o Jesus a propósito no Abol da Viúva. Então os espíritos respondem que o nosso mérito está relacionado ao nosso esforço em praticá-lo, né? Então, qualquer mérito, qualquer conquista, ela pressupõe um sacrifício, um esforço para se fazer, né? Para se superar essa questão interna. Além disso, além dessa questão, eu vim trazer a diferenciação entre dor e sofrimento, né? Que essas duas questões têm a ver com dificuldades, que é o tema de hoje, mas elas são palavras diferentes. Porque a dor, ela é uma questão inerte da encarnação. Ou seja, todo mundo que encarnar vai sentir dor, né? A gente sabe que a gente está no mundo de transição, mas ainda estamos no mundo de provas e expiações. E esse é o mundo que estamos provando, né? Estamos expiando algumas coisas do passado. E para isso, a dor chega, né? Se não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor, que é uma grande ensinadora. Então a dor é uma coisa que todos iremos sofrer. Mas o sofrimento, ele é diferente, porque o sofrimento, ele seria a prolongação dessa dor, né? Então quando a gente foge, quando a gente prolonga, quando a gente não quer enfrentar essa questão, aí sim aquela dor vira um sofrimento. Muitos sofrimentos são causados pelas questões materiais, que a gente vive um mundo muito materialista ainda, e algumas dificuldades, elas são criadas nesse mundo. Então tem algumas coisas que não são dificuldades para um ser espiritual, mas são dificuldades para um ser material. E muitas vezes a gente sofre por essas dificuldades. E é muito importante a gente ficar atento nas nossas dificuldades e diferenciar se elas realmente são dificuldades que vão ficar com a gente, que a gente tem que trabalhar elas, ou se são coisas que vão ficar aqui no corpo, né? Se são coisas que nem vale a pena investir seu tempo, seu esforço para você superar. Então, tem as dificuldades materiais e as dificuldades espirituais, que são de fato as nossas dificuldades internas que exigem mais foco na superação. Eu também separei um trechinho do livro Ceifa de Luz, escrito por Emmanuel, que Emmanuel traz uma metáfora pra gente, e eu gostaria de ler essa metáfora. É assim: quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre. E às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi, que nos rasgue as entranhas de maneira a constituir-nos o equilíbrio orgânico. Então, nessa metáfora, o Emmanuel ele traz a dificuldade como sendo um bisturi, como sendo uma imposição, um presente que Deus nos deu, mas que vai rasgar nossas entranhas. Vai ser difícil, vai ter uma dor, mas é esse bisturi que vai nos estabelecer o equilíbrio orgânico, né? Então, aqui ele traz uma ressignificação da dor, como se fosse um presente e uma oportunidade para a gente superar o nosso desequilíbrio, né? Além dessa metáfora de Emmanuel, o Haroldo fez uma palestra sobre esse tema. O nome da palestra é Bem-aventurados os aflitos, que está disponível no YouTube. E em algum momento dessa palestra, ele diz assim, o Haroldo: se a dor fosse dispensável, Deus já teria abolido a dor. Então, Deus, que é o amor, que é a justiça, ele permite que haja dor na Terra. Por quê? Porque essa dor tem alguma questão que vai nos ajudar nos nossos ensinamentos. Então, a dor, a dificuldade é o pontapé para a nossa evolução. Então, sem dor não há evolução, né? E o Haroldo nos diz isso, que Deus possibilita que a dor exista na Terra para que possamos evoluir, né? Se ela não fosse necessária, Deus já teria tirado ela do planeta. Deus tem esse poder para não haver mais dor, não haver mais sofrimento nem dificuldades, mas ele ainda permite que haja isso para que possamos aprender com essas dificuldades.
E nessa mesma palestra, o Haroldo ele coloca uma metáfora sobre a lei do progresso. Ele fala da questão da lagosta, porque a lagosta, o animal lagosta, ele é gelatinoso e tem uma casca. Aí ele faz a metáfora da casca como a dor, porque essa lagosta ela vai crescendo ao longo dessa casca, só que tem um momento que ela fica grande demais para a casca e precisa romper e achar outra casca. E é esse momento que você está crescendo e precisa romper que seria a superação da dor. Então, alguma perda, alguma dificuldade pessoal seria essa questão do rompimento da casca. E depois essa lagosta encontra uma casca maior e vai crescendo, aí vai crescendo, depois precisa encontrar outra casca. E essa seria a nossa jornada evolutiva, né? A lei do progresso, porque nós tendemos à ampliação, ao crescimento. E esse crescimento tem algumas dificuldades, que seriam esses rompimentos da casca da lagosta. E além dessa metáfora do Haroldo, eu trouxe outra metáfora para tornar essa questão um pouquinho mais tangível, um pouquinho mais objetiva para a gente, que seria a questão da pérola. Porque eu não sei se vocês sabem, a origem da pérola é um grão de areia que entra na concha. Então tem a concha fechadinha e aparece um grão de areia nessa concha. E para se proteger desse corpo estranho que seria essa areia, que não deveria pertencer àquela concha, ela começa a construir camadas ao redor do grão de areia. E vai construindo camadas até que, no final das contas, esse grão e essas camadas viram uma pérola. E é interessante refletir sobre isso, né? As nossas dificuldades, elas aparecem na nossa vida, são um corpo estranho que a gente não gostaria de ter, mas a gente vai superando, vai entendendo, vai olhando para dentro, vai passando pelo processo de autoconhecimento e no final pode aparecer uma pérola bem bonita, que seria o aprendizado, que seria o ponto final desse processo de aprendizado aqui na Terra, né? Então eu gostei dessa metáfora porque a gente pode pensar que a gente pode fazer das nossas dificuldades uma pérola bonita, né? Então, no final das contas, a dificuldade não é uma questão muito ruim, né? Se a gente conseguir ressignificar e passar por ela com fé e com confiança, a gente pode trazer uma coisa bem bonita, que seria essa pérola. Além disso, além dessa reflexão sobre a dificuldade, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre Jesus, como ele enfrentou as próprias dificuldades aqui na Terra. Porque todos sabemos, Jesus não teve uma encarnação fácil aqui entre nós. Ele sofreu por injúrias, ódio, inveja, perseguição. Muitas questões que muita gente não consegue nem imaginar o sofrimento de Jesus. Nem ele foi poupado dessas dificuldades, quiçá nós, né? E então vamos parar um pouquinho para refletir. Como Jesus superou as próprias dificuldades? Na lição, está escrito que ele teve um momento que ele teve que ir no jardim e orar. Então, ele usou a oração como um modo de lidar com a sua dificuldade. Ele se concentrou, fez uma oração, pediu a Deus auxílio para enfrentar essas dificuldades. Então, ele é um grande exemplo, um ser que superou as dificuldades aqui na Terra. Então, que possamos inspirar nessa força mental de, apesar do que está acontecendo externamente, que possamos nos concentrar no que podemos controlar e fazer esse processo de enfrentamento das dificuldades, né? Então Jesus, ele não fugiu, ele sabia que iria enfrentar dificuldades aqui na Terra, e mesmo assim ele escolheu vir para cá para nos trazer esses ensinamentos que estão aqui até hoje, né? E assim como a oração, existem outros modos que nos ajudam a superar as dificuldades. Um deles é olhar para trás, porque todos nós já sofremos por algumas dificuldades anteriores. Estamos aqui hoje porque já sofremos alguma dificuldade. Então, é interessante a gente olhar para trás e perceber o quanto que já caminhamos até chegar aqui, para nos fortalecer e olhar para o futuro. Então, esse exercício de olhar para trás, olhar para as coisas que você já enfrentou, ver o que está acontecendo hoje em dia para encarar o que virá, né? Então, esse exercício de autoconhecimento, de pensar em cada superação pessoal, é um bom modo de enfrentar as dificuldades atuais. Além disso, tem uma frase muito interessante que pode ajudar a superar dificuldades internas, que é assim:
no final dá tudo certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao final. E essa frase é muito, muito esclarecedora, porque a gente se encontra no meio de um furacão, às vezes, a gente não consegue ver que vai dar certo, mas é porque se não deu, é porque não chegou ao final. Então a gente está num mundo de transição, num mundo turbulento, com muitas coisas acontecendo, e se não nos vemos em equilíbrio ainda, é porque não chegou ao final, não chegou essa transição, não chegou a superação dessa dificuldade. Então, que tenhamos fé, que tenhamos confiança que esse final vai chegar e que tudo passa. Eu também trouxe uma frase que Jesus disse, que para mim é uma das frases mais consoladoras que já foram ditas, que Jesus disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a gente não tá aqui, não foi deixado só aqui na Terra. A gente saberia que iria enfrentar provas, expiações e dificuldades, mas a gente também veio com uma rede de apoio, né? Que é essa rede de apoio espiritual, que são os espíritos amigos mais elevados que nos ajudam. São nossos mentores, é Jesus, que ele vai nos aliviar, vai nos dar essa força. E todo esse processo de evolução, ele exige sacrifício, ele exige esforço. O que a gente já viu na questão 644 do Livro dos Espíritos, que o mérito, ele é quantificado pelo esforço impregnado em superar a nossa dor. Possamos saber que nenhum sacrifício feito nessa vida, ele vai ser em vão. Um esforço que muitas vezes a gente acha que ninguém está vendo, Jesus está vendo, né? Nossos amigos espirituais, eles estão lá observando o nosso esforço interno. Mesmo que ninguém aplauda, ninguém veja esse esforço, seu sacrifício diário, ele é o que vai ser contado no final das contas. Então, nenhum esforço que você prega para superar uma dificuldade, ele é em vão. É a porta estreita que nós devemos caminhar, né? Porque a porta larga, ela é mais fácil. Ela não exige essa energia de superação. Ela tá mais larga, tá mais aberta, então qualquer um pode entrar nela. Já a porta estreita, ela é mais difícil, ela exige mais esforço, mas é ela que impulsiona para a felicidade, né? E era isso que eu vim trazer hoje, algumas pequenas reflexões sobre a dificuldade e como a gente pode ressignificar ela em oportunidades de crescimento. E eu espero que você tenha refletido um pouquinho também na sua casa. Então agora vamos fazer uma prece de encerramento para concluir essa reflexão. Vamos todos fechar os olhos, acalmar nossos pensamentos e agradecer por essa oportunidade de encarnação, de recomeçar, de enfrentar nossas dificuldades que nos encontramos, que tenhamos força, fé e coragem para superar cada dor que está entre nós. Obrigada por essas palavras de consolo que o Senhor nos enviou e pela essa rede de apoio que está conosco todos os dias. Que assim seja. Era isso. Obrigada pela atenção. E eu espero que cada um tenha pegado um pouquinho dessas metáforas que eu trouxe e ressignificado a sua dificuldade, o seu momento de dor. E tem uma música espírita que eu adoro, que é Recomeçar, que ela diz que apesar das nuvens, atrás das nuvens tem o sol. Então, atrás das nossas dificuldades tem uma luz. Então, que possamos caminhar em direção dessa luz, apesar dos obstáculos.